Olá, muito bem-vindo mais um vídeo aqui no canal, mais reflexões para nós, reflexões sempre diferentes, né? Que a gente tenta abranger aí todas as áreas da nossa vida na medida do possível. E nesse vídeo eu quero falar com você que tem uma filha menina, isso mesmo, ou que você é vó de uma menina, ou tio ou tia, enfim, tem uma criança, uma menina aí no seu convívio. E eu quero te falar um assunto polêmico, colocar uma pulguinha atrás da orelha, como eu costumo dizer. Gosto muito de colocar uma pulguinha atrás da orelha em você que me escuta e que talvez nunca pensou sobre esse assunto, ou pensou com viés até de preconceito sobre essa afirmação. Pessoas que dizem assim, não, eu não vou colocar cropped na minha filha. Não sai desse vídeo, vamos refletir, abre um pouco a tua mente para me escutar. Se você pensa o contrário, me dá uma chance aí de argumentar com você, para fazer você refletir sobre isso. E eu quero te dizer o seguinte, você acredita que tudo na nossa vida comunica uma mensagem? Até mesmo a vestimenta, a roupa, você pensa sobre isso? Sabe que eu vou contar uma coisa pra ti. Você pode achar assim, meu Deus, Roberta, tu tá exagerando muito, tu é muito retrógrada. E eu te dou a liberdade de pensar isso sobre mim. Mas eu vou, mesmo assim, arriscar e te compartilhar com você aí a minha experiência. Sabe que quando eu vou comprar roupa para minha filha, eu sou tão cri-cri que tem coisas, às vezes, até eu não entendo muito de inglês, né? Então, tem coisas que eu até procuro ali, vou lá no Google Tradutor e pesquiso o que significa aquela palavra. Ou, às vezes, se é uma figura que eu não acho muito legal, eu também já não compro. Eu sou cri-cri mesmo, até mesmo com as frases. Porque eu acredito que tudo na nossa vida comunica uma mensagem. Eu penso assim que raríssimas coisas que a gente entra em contato, assim, na música, no filme, na roupa, na moda, né? Raríssimas coisas são neutras. Todas as coisas comunicam, porque faz parte do lado artístico do ser humano, né? Até mesmo quem faz uma faculdade de moda, faz ali um lado artístico e vai estar comunicando alguma coisa. Às vezes até uma roupa que não tem uma mensagem, uma figura, uma frase, o estilo da roupa também vai estar comunicando algo, né? Eu penso dessa forma. E eu pensando dessa forma, eu procuro ter um cuidado em relação às minhas próprias vestimentas. Quanto mais a vestimenta, as roupas da minha filha, que já está aí se tornando mais mocinha, mas desde bebê, desde pequenininha, eu sempre orientei ela assim, ó, vai colocar um vestidinho, coloca um shortinho por baixo, né? Porque eu acho, não tem nada a ver, às vezes a gente pensa assim, ah, é uma criança, é inocente, o que que tem ali? Mas eu acho importante a gente ir orientando as crianças em relação à decência, a cuidar do corpinho, né? Tem até umas músicas bem legais que falam sobre isso, né? De não deixar ninguém tocar no corpinho, né? De falar pro pai e pra mãe. Eu acho que é importante a gente ter essa conversa com as crianças. Ainda mais hoje em dia, né? Que a gente sabe que tem tantos casos aí de abuso, né? Com as crianças. É importante a gente tocar, a gente orientar sobre isso, as crianças, elas não terem receio de falar qualquer coisa, contar com os pais, qualquer coisa. E com a minha filha eu fiz assim, ó, porque a criança a gente tem que sempre ter uma abordagem lúdica, né? Eu expliquei para ela o seguinte, filha, tem partes do teu corpo que são os teus tesourinhos, tu não pode deixar ninguém tocar nos teus tesourinhos, então tu tem que contar, qualquer coisa que aconteça, tu vai contar pro pai e pra mãe. E se tu vai usar um vestido, uma coisa, tem que cuidar, né? Tem que usar um shortinho por baixo. A gente cuidar também o comprimento das roupas. Hoje em dia, infelizmente, tem roupas assim tão estimulando a sensualidade para as crianças, né? De forma desnecessárias. E aí, de novo, quem sabe tu vai me dizer assim, Roberta, que cabeça fechada que tu tem, nada a ver. Uma criança inocente, que retrógrada. Tu tá exagerando. Mas olha, eu acho
Eu penso o seguinte: eu acho que se a gente olhar com uma ingenuidade com esse assunto, a gente está correndo um sério perigo aí de daqui a pouco acontecer uma coisa indesejada na nossa família, né? Porque a verdade é que, olha, na sociedade tem um monte de tarado, um monte de gente mal intencionada, um monte de sem vergonha, vamos usar o português claro. E por que a gente vai estar expondo os nossos filhos, ainda mais uma menina, mas aqui cabe também quem tem filhos meninos, né? Porque a gente sabe que existe abuso para ambos sexos. Por que a gente vai estar expondo os nossos filhos aí a talvez um olhar de uma pessoa aí nojenta, né? Que vai olhar com maldade, com malícia uma criança. E a gente tem que cuidar, porque a moda muitas vezes sensualiza a criança numa coisa assim, pra quê, né? Pra quê? E é por isso o tema mais voltado para meninas dessa moda aí do cropped. Eu sou bem firme em relação a isso, né? Eu já disse para minha filha, eu não deixo tu usar cropped. Às vezes ela até tem vontade, porque a minha filha é bem estilosa, gosta de moda e tem vontade de usar uma roupinha mais assim, estilosa. Mas eu explico para ela, né? Eu explico para ela dentro da linguagem do que ela pode entender, que ela tem que usar roupas decentes, né? E olha só, às vezes a gente acaba negligenciando esse lado nosso como pai, como mãe, de orientar os filhos. A gente pensa assim, nada a ver, é criança, ai, deixa, não tem problema nenhum. Deixa a criança ser feliz, eu não vou estar falando um não pro meu filho, aí eu vou traumatizar o meu filho. E quantas vezes a Bíblia, ela foi criticada, né? O que tem na Bíblia foi criticado em relação à disciplina dos filhos, né? E a gente acabou tendo essa ideia da Bíblia, né? Achando, que horror disciplinar um filho. Mas será? Cabe a pergunta aqui, pra gente refletir, será que é necessário? Será que é necessário a gente disciplinar um filho? Aqui eu não tô falando em bater no filho, né? Em dar uma chinelada, mas a disciplina, essa palavra, orientar, mostrar o caminho. E olha só o que diz na palavra no livro de Provérbios, no capítulo 19, o versículo 18, diz o seguinte: discipline seu filho, pois nisso há esperança, não queira a morte dele. Então, olha só que legal a gente pensar sobre isso, a questão da disciplina. Não é bater numa criança, maltratar, né? Mas é a disciplina, orientar, falar, explicar, mostrar o caminho para o filho, explicar as coisas na linguagem da criança, como ela pode entender o porquê das coisas. Mas primeiro a gente precisa ter esse entendimento. Será que é necessário uma criança ser sensualizada, ter roupas sensuais? Será que a gente não vai estar estimulando algo, né? Daqui a pouco uma situação aí, acontece uma coisa, eu sei que pode acontecer mesmo a criança não usando uma roupa sensual, né? Mas por que a gente vai estar até mesmo se colocando num risco, né? A gente quer o melhor para os nossos filhos, a gente quer proteger. Se você está escutando esse vídeo, eu acredito que você quer o melhor para o seu filho. A gente quer pensar numa situação dessa, né, de um abuso. Então, por que a gente não protege também nesse aspecto, né? E eu sei que você talvez vai argumentar assim, olha, tanto faz, eu que mando na roupa que eu me visto, eu que mando na roupa que o meu filho me veste, ou ele que se manda. Se a pessoa tá agindo assim, o problema é dela, ela que tá errada. Sim, eu concordo com você. É ela que tá errada, a pessoa que é assim, a pessoa é doente, né? Doente de sem vergonha. Que essa pessoa tenha um arrependimento, se arrependa, né? Porque ela tá em pecado, ter um olhar impuro com uma criança, com um inocente. Aliás, eu acho que um homem decente não pode nem ter um olhar assim com uma mulher adulta, né? E eu, às vezes, sinto até nojo em pensar que daqui a pouco uma roupa que eu coloque vai provocar esse tipo de pensamento, que a mim me parece assim animalesco. Um homem olhar assim com esse desejo, né? Uma coisa é a atração física, aquela coisa saudável que a gente sabe existe, né? Faz parte das relações, mas acho que você está me entendendo, essa coisa que extrapola, né? Quase que nem um bicho.
E aí, imagina a gente pensar uma criatura assim, tendo um pensamento, um olhar assim com os nossos filhos, e você pode estar argumentando o problema é essa pessoa. Mas por que que a gente vai se colocar numa situação aí de acontecer algo, né? Por que que a gente vai se expor? Ou vou expor os nossos filhos que são inocentes, não tem maldade com nada, né? Uma criança ali, daqui a pouco tá com um shortinho curtinho, aí já vem um doente, fica olhando com maldade, né? Né? Tem pessoas de tudo que é tipo nesse mundo. Isso é outra coisa que eu falo pra minha filha, né? Eu digo, filha, porque às vezes é errado a gente sempre dizer pra criança, não, fala com estranho, né? Depois vai crescendo um adulto ali que se isola de todo mundo é uma ameaça. Então eu digo assim, filha, no mundo tem gente boa e tem gente ruim. Tem gente que escolheu coisas boas, né? Comportamentos bons. E tem gente que escolheu coisa ruim, viver de forma errada. Porque também é importante a criança não ter essa medo de tudo, né? Não querer se relacionar com as pessoas, mas também tem que ter essa visão, essa malandragem da vida, né? Que nem todo mundo é confiável. Então eu abordei dessa forma, não sei se está certo, por enquanto está funcionando. Então, mas aí a criança ela já é naturalmente ingênua com essas coisas, né? De corpo, de cuidado, guriazinha, mas o corpinho já vai mudando também, né? Por que a gente não proteger os nossos filhos, as nossas meninas, né? Os nossos filhos, proteger desses assédios, as coisas desnecessárias. E outro ponto que eu quero colocar aqui também é o seguinte. Digamos que você é uma pessoa que tem uma vida corrida, trabalha fora, você, seu esposo, seus filhos têm que ficar com outras pessoas, com tios, com avós, de repente, né? Você conta muito aí com esse apoio. Mas a gente tem que ter um olhar cuidadoso, porque daqui a pouco esse tio, essa avó, tem uma casa que tá sempre recebendo visita, gente diferente. Daqui a pouco você confia muito nessa avó, nesse tio, nessa tia. Você confia muito, mas as pessoas que convivem, que vão ali visitar, são pessoas que às vezes vocês nem conhecem, né? E olha como é importante a gente cuidar, porque a maior parte dos abusos, o maior índice de abusos, aqui eu não quero falhar em relação à estatística, né? Mas uma vez eu ouvi isso aí, e eu acredito que seja verdade. Eu não tenho a fonte, mas eu acho que é verdade isso. Que o maior índice de abusos das crianças é dentro da própria família, né? Às vezes um primo, um tio, né? Um amigo. Então a gente não pode, como adulto, ser ingênuo, porque a gente acaba sendo negligente no cuidado dos nossos filhos, com algo que a gente podia facilmente resolver. E se você só tem essa rede de apoio, ore ao Senhor. Se você sabe que está colocando o seu filho numa situação ali de risco, ore ao Senhor para te dar estratégias, para ver outro ambiente, né? Tenha um olhar crítico em relação a isso, porque isso é um assunto muito sério. A gente precisa cuidar das nossas crianças, a gente precisa zelar pela vida deles, zelar pela inocência deles, né? Zelar por proteger essas crianças que tantas vezes aí estão sofrendo abuso, né? Enfim, às vezes o abuso sexual né? Mas às vezes até um maltratamento, enfim, tantas coisas, abuso verbal, tantas coisas. Então tenha um olhar crítico em relação a isso, é o conselho que eu te dou. A instrução que está na palavra em relação à disciplina, a gente orientar os nossos filhos com vestimenta, com tudo. E também dar uma liberdade para o seu filho de falar tudo, porque às vezes, muitas vezes, relatos de adultos que falam assim, olha, aconteceu tal coisa na minha vida, um tio lá me abusou, mas aí eu fui falar para minha mãe, a minha mãe não acreditou, ainda me deixou de castigo, brigou comigo. E aí hoje são adultos que estão carregando uma ferida emocional, um trauma desnecessário que podia ter sido
cuidado ali por aqueles pais, né? Por aquela família, podia ter sido evitado. Então, que a gente possa olhar para as nossas crianças com carinho, com o cuidado, né, que elas merecem, com o zelo, porque os filhos são a herança do Senhor. Quando a gente pensa em herança, é algo muito bom, né? A gente não pensa numa herança ruim, né? Geralmente é uma herança boa. Então, os filhos são herança do Senhor. São presente para a nossa vida, né? Que a gente possa cuidar. E nós somos responsáveis, nós vamos prestar contas diante do Senhor. O que a gente fez? Como a gente cuidou dessa criança? Nós somos os responsáveis pela vida deles. Então, que a gente possa olhar de forma crítica para esse aspecto também. E reforçando, eu não deixo minha filha usar cropped. Agora você sabe o motivo. E não me julgue. Pense sobre esse assunto para os seus filhos também. Abraço e até o próximo vídeo.